Vibra meus elétrons, tudo positron. Nos últimos vídeos a gente tem discutido a ideia de equilíbrio iônico da água, olhando para a parte de ácidos, bases. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre solução tampão, que é um caso especial de alguns componentes, de alguns ácidos, bases e sais, que conseguem segurar uma pequena variação de pH. Esse tipo de entendimento ele é importante porque é muito aplicado no nosso cotidiano. Vamos lá? Meus elétrons, por definição, uma solução tampão é uma solução de ácido fraco ou base fraca que consegue manter um certo valor de pH mesmo com pequenas adições de quantidades de ácidos fortes ou bases fortes. Ou seja, é uma solução de ácido fraco ou base fraca que consegue resistir a uma variação de pH. Como assim, Eric? Não entendi. Beleza, olha para cá. Quando a gente viu lá a questão de pH, a gente fez um exercício de titulação. Não sei se vocês lembram. Então, quando eu tenho uma titulação, o que eu estou fazendo? Eu estou gotejando um titulante em cima de uma outra substância, chamada titulado. Imagina que eu esteja adicionando, por exemplo, uma base, tá? Então eu estou adicionando NaOH. O que vai acontecer? À medida que eu for aumentando a quantidade, a gente vai ter esse perfil de curva de titulação. Então a gente começa com pH baixo, tá? Aí a gente vai adicionando e depois tem um salto aqui, ó. Esse salto, que é uma mudança muito rápida de pH, seria próximo do nosso ponto de viragem, que seria mais ou menos aqui, ó. O que é que acontece depois? O pH vai aumentando. Quando eu estudo uma solução tampão, essa solução ela resiste mais a essa variação de pH. Então o que acontece? Ao invés de ter essa mudança muito súbita de pH aqui, essa mudança ela tem o quê? Ela é um pouco mais leve. Então você resiste mais a essa variação. Tanto que você pode ver aqui, olha, eu estou aumentando a quantidade, por exemplo, do NaOH, e o que vai acontecer? Eu aumento a concentração. Beleza, aumento o pH, mas é uma mudança mais leve. Isso é uma solução tampão, é uma solução que resiste a mudanças de pH. A gente fala que essa solução ela resiste numa determinada faixa. Essa faixa é chamada de faixa tamponante, ou seja, é uma faixa de pH que aquela solução consegue resistir. E a gente consegue achar esse valor de faixa tamponante pegando o pKa, somando e subtraindo 1. Eric, o que é esse pKa? Bom, toda vez que você vira um P, a gente está falando de menos log. pKa é o menos log do Ka, ou seja, da constante ácida. Então, se eu quero saber a faixa tamponante dessa solução, o que eu faço? No caso, o pKa dessa solução é o quê? 4,76. Para eu saber qual é a faixa tamponante, eu venho aqui, ó, 4,76 mais 1, que é igual a 5,76, que é justamente aqui, olha, onde ele está batendo. E aqui, ó, 4,76 menos 1, dá 3,76. Aqui, ó, aqui. Então a faixa tamponante é onde aquela solução consegue resistir a pequenas variações de pH. Beleza? E como é que você aplica isso, Eric? Onde eu consigo achar essas aplicações? Bom, a gente aplica em diversos lugares as soluções tampões. Por exemplo, quando você vai fazer um meio de cultivo de micro-organismos, esses micro-organismos são muito sensíveis ao pH. Então o que a gente faz? A gente utiliza um tampão. Essa solução tampão ela estabiliza o crescimento
dessas culturas. Pode ser uma cultura bacteriana, pode ser uma cultura de fungos, micótica. Mas a gente tem que assegurar que aquele pH não vai variar muito. Então a gente utiliza uma solução tampão. No nosso organismo, nós temos, por exemplo, o estômago. O estômago, ele tem um pH tamponado. A gente sabe que aqui dentro tem o que? O HCl. Só que esse HCl, para não mudar muito a concentração, existe um balanço. Esse balanço é justamente, por exemplo, do ácido carbônico, que é o H2CO3, virando o quê? Liberando esses dois hidrogênios, mas virando o carbonato. Então você tem, por exemplo, o carbonato, ou quando ele libera só o hidrogênio, e você tem o que? O bicarbonato. Então você tem essas duas soluções. Normalmente é essa reação aqui de baixo que ela faz a tamponação, tá? Além disso, a gente tem também o pH no sangue. O sangue é um meio tamponado. Imagina se a gente tivesse uma variação muito grande de pH, simplesmente que você respirou ou comeu alguma coisa. Você teria muitos problemas. Por quê? Porque se o seu pH do sangue, pH sanguíneo, baixa de 7, você morre. Se aumenta de 7,8, você morre. Então, normalmente, o pH sanguíneo ele fica tamponado entre 7,35 e 7,45. Como é que a gente calcula esse tampão, Eric? Como é que eu faço para calcular as propriedades ou pH das soluções tampão? Beleza, olha aqui. Imagina que eu tenho uma solução ácida, tá? Então eu tenho um HA, que é um ácido, liberando H+, e A-. A constante ácida desse material, ela pode ser dada como o quê? Uma constante normal. O K é igual a produtos sobre reagentes. Então, toda vez que eu quero calcular a constante ácida, eu posso fazer produtos sobre reagentes. Pessoal, se eu inverter esse valor, por exemplo, se eu pegar e isolar o H+, tá? Quero isolar esse H+, o que eu faço? Pego o HA, jogo para cima, pego esse A- e jogo para baixo. Vou ter essa equaçãozinha aqui. Se por acaso eu pego essa equação e jogo um cologaritmo, ou seja, o menos log de um lado e do outro, o que a gente vai ter? Essa expressão. Ajeitando essa expressão e resolvendo, eu consigo achar a equação de pH para uma solução tampão. Então, para uma solução tampão, pH igual a pKa mais log de A- sobre HA. Ou seja, pH igual a pKa mais log da concentração dos sais sobre a concentração do ácido, tá? Então, é o sal sobre o ácido. Já para uma base, o que eu posso fazer? Eu posso pensar semelhante. Então, o que eu vou ter? POH igual ao PKB mais log da concentração do sal sobre a base. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente discutiu a ideia de solução tampão, que são soluções que resistem a pequenas mudanças de pH. Ou seja, resiste a uma mudança de pH quando eu adiciono pequenas quantidades de ácido ou base. Vimos que existem aplicações no nosso cotidiano e aprendemos a calcular a solução tampão. pH igual a pKa mais log da concentração do sal sobre o ácido. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!